Romanos 8, verso 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pai, nós te damos louvor, Senhor. Sabemos que o Senhor tem uma porção de mais daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, daquilo que o Senhor fez esse final de semana. Nós te louvamos, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio e sabemos que o Senhor tem sempre algo a acrescentar aos nossos corações, e esse é o desejo do nosso coração. Acrescenta, Senhor, um pouco mais da Tua palavra em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Ontem eu comecei ministrando sobre o cuidado que o Senhor tem nos levado a ter nesses últimos dias com o projeto da unidade da igreja por meio da comunhão nas casas, do relacionamento da igreja nas casas. E ontem eu dizia que é sinal de equilíbrio espiritual quando nós tratamos as duas coisas de forma equivalente. Que duas coisas são essas? O ensino e a comunhão. A reunião na igreja, quando eu digo igreja, entenda a reunião da igreja como comunidade, a reunião coletiva de todo o corpo, e o ensino, a comunhão das casas, do relacionamento particular, do relacionamento mais íntimo. A Bíblia diz que a igreja, que para nós é modelo, eu sempre falo isso, para que sempre que você desejar saber o que nós desejamos, o que nós almejamos, você vai lá em Atos, você veja a igreja como começou, você veja a igreja como era, e saiba que o nosso desejo é tornar-se novamente assim, a volta à origem. E esta igreja, ela tinha a reunião no pátio do templo todos os dias, que era isto aqui, onde eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, no conhecimento da palavra liberada por meio daqueles que o Senhor constituiu como anjo na igreja, como instrutor da igreja, instrutores, porque eram vários, e a reunião nas casas, a comunhão e o partir do pão nas casas com alegria e sinceridade de coração. Isto é equilíbrio, porque você cresce aqui, aprende aqui, absorve aqui, entende muitas coisas aqui pelo meio da instrução da palavra, mas isso precisa desaguar em algum lugar, isso precisa transbordar, isso precisa tocar vidas, e este crescimento acontece na comunhão, acontece na unidade da igreja que se reúne como um povo nas casas. As casas, elas são sinônimos de intimidade. A reunião na casa, a reunião nos grupos pequenos, sejam nas casas como a gente tem agora os Connect, seja nos cursos que a gente oferece, seja no café da igreja depois do culto, é a igreja que é grande o suficiente para ajuntar multidões, mas ela se torna pequena o suficiente também para cuidar de um, onde a gente pode compartilhar, faz parte da nossa visão. Está por aí. Onde é que ela está? Alguém acha aí para mim, depois mostra onde é que está. Tem exatamente uma frase que fala a respeito disso, uma igreja que
é grande o suficiente para um, dois, três. Não. Lá, já achei. Não, está lá atrás. Ó. Ser uma igreja faz parte da nossa visão. Ser uma igreja com a autoridade do Espírito, grande o suficiente para influenciar poderes e governos, mas ao mesmo tempo pequeno o suficiente para acolher os mais simples com humildade e compaixão. Então nós queremos sim, porque é uma palavra de Deus, não é uma obsessão nossa, é uma palavra de Deus que nós seremos milhares, mas esses milhares precisam entender que o um não pode ser desprezado. Jesus, no seu ministério, afluíam multidões para ouvi-lo falar e pregar o Evangelho, mas os maiores ensinamentos do Senhor foi para um. Se você pegar os maiores ensinamentos de Cristo, você vai ver que ele estava falando com um, ou com um pequeno grupo, e vendo as multidões, assentou-se e passou a falar com seus discípulos, 12, e ensinando os seus discípulos. Os seus discípulos serviam as multidões. Então essa igreja que não se desconecta, não se perde no meio da multidão. O ensino, ele não pode ser desprezado. Parte da igreja está desequilibrada por conta disso. Existe a igreja dos desigrejados, que é a igreja daqueles que estão hoje como comunidade dentro dos lares, orando, fazendo orações, alegria, sinceridade de coração, partindo pão, orando uns pelos outros, mas tornam-se desigrejados porque perderam o valor da perseverança na doutrina e no ensino dos apóstolos, dos pastores, dos constituídos pelo Senhor, daqueles que não se auto-enviaram, mas foram enviados pelo próprio Espírito. É muito sério isso, porque um dos grandes erros da igreja desigrejada é porque ela sofreu já tanto, porque a comunhão tem problemas, e às vezes no meio da comunidade tem coisas ruins acontecendo, mas os errados não anulam os certos. Ferem o coração e se auto-enviam e quebram a cara. Eu nunca vi ninguém permanecer porque disse no seu coração: eu é que vou para lá. Não, o Evangelho sempre mostrou, a palavra do Senhor sempre mostrou que aqueles que foram com a autoridade e poder do Senhor foram enviados por alguém. Alguém colocou a mão sobre a cabeça deles e disse: vão. Paulo, eu não conheço outro maior do que Paulo, levantado por Cristo, mais influente do que Paulo, em toda a história da igreja na terra. E a Bíblia diz que Paulo estava com a comunidade dos santos na igreja de Antioquia, onde havia pastores, onde havia profetas e mestres, e o Espírito Santo, Paulo que foi escolhido pelo próprio Cristo, foi Cristo quem chamou Paulo pessoalmente, mas o próprio Cristo que chamou Paulo pessoalmente, não enviou Paulo por conta, mandou Ananias botar a mão sobre a cabeça de Paulo e enviá-lo. E depois, quando houve a primeira mensagem, a primeira viagem de Paulo, na igreja de Antioquia, que havia pastores, profetas, mestres, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Paulo. E a Bíblia diz que eles oraram, jejuaram e puseram as mãos sobre e enviaram. Então existe uma parte da igreja ferida porque fugiu da perseverança do ensino. Isto aqui não pode ser anulado. Por outro lado, existe aquela parcela da igreja. Parou de tocar, irmão? O que foi? Acorda. Por outro lado, existe aquela parcela da igreja que acha que só isso aqui é suficiente. E aí vão se abastecendo, mas não desagam sobre ninguém.
E quem só tem porta de entrada, mas não tem saída, torna-se um mar morto. Torna-se amargurado, azedo, intragável. Essa é a grande característica do mar morto. Ele recebe as águas do Rio Jordão, ele recebe as águas que fluem da fonte, mas ele não tem um lugar, não tem uma foz. Se torna insuportável, se torna sem vida. E isso acontece na comunhão. Então deixa eu encorajar você, líder. Tudo isso que o Senhor tem te dado, comece a derramar sobre alguém. Comece a liberar isso sobre alguém. Talvez um pai, uma mãe, um filho, alguém que esteja disposto, alguém que olha para você e quer ouvir o que você tem a dizer. Mas faça isso por meio da comunhão. Jesus Cristo era considerado diferente de todos os outros sacerdotes, porque Jesus tinha cheiro de gente. Jesus estava no meio do povo. Jesus era confundido com as pessoas. Jesus tocava o coração das pessoas, deixando-se ser tocado por elas. Os sacerdotes não. Eles não tocavam na escória, naqueles que eles chamavam de ralé. Se colocavam numa posição de superioridade, rejeitavam a comunhão. Às vezes a igreja é tentada a isto, a rejeitar a comunhão. E isso acontece porque muitas vezes você lança uma semente sobre um lugar que não deu resultado nenhum. Só que o ensino de Cristo para nós é que o semeador sai a semear. Ele não para de semear porque caiu na beira do caminho. Ele não para de semear porque caiu em pedras. Ele não para de semear porque caiu entre espinhos. Ele permanece semeando até que caia numa boa terra, que dê frutos e frutos maravilhosos. Pastor Kleber estava falando sobre o legado que o meu pai construiu, e eu vivi muito próximo do meu pai. Eu sempre fui um filho que estava junto nos bastidores. Eu ouvia muito ele falar, e eu via muito a dor que o meu pai sentia de ter gerado tanta gente, e nem todos foram leais, nem todos honraram, nem todos reconheceram. Muitos traíram, muitos desprezaram, muitos, uma vez formados, poderiam ser um instrumento de ajuda, mas viraram as costas. E não pense que ele não sofria, ele sofria demais. Eu nunca me esqueço um dia que ele ouviu uma palavra de uma pessoa que chegou para ele e falou: pastor, você é como um Abraão, você é como um Jacó, você é como um patriarca, você está gerando filhos, e por mais que esses filhos não sejam todos eles leais, o fato é que eles carregam o DNA, e por onde eles forem, eles vão pregar, eles vão falar. Então não fica com o teu coração fechado, porque não estão todos juntos contigo. O importante é que foram gerados. Em outras palavras, o importante é que foi lançada a semente. O importante é que a palavra foi ministrada. O importante é que você não parou de lançar sementes. O importante é que aquilo que tem dentro de você, que pelo ensino, que pela doutrina, que pela instrução, que pela perseverança no abastecimento pessoal, flua e flua. Então se envolva com os conectes da igreja, se envolva com as pessoas da igreja, se envolva com o cuidado, se envolva, deixe derramar o que você tem. A comunhão é muito importante, e eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Ontem nós falávamos muito sobre o que acontece quando Jesus está na nossa casa, porque ontem nós focamos muito sobre essa questão da casa, e essa casa, ela não é uma casa material. O Senhor não habita em casas de tijolos, de ferro, de madeira, de materiais. O Senhor habita em corações humanos. A casa
é chamado de santuário. Paulo disse: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? E falamos muito ontem sobre isso, sobre deixar o coração, abrir o coração para que Jesus entre. E quando Jesus entra nesta casa, nesse lugar, nós podemos ser instrumentos poderosos do Senhor nessa terra. Então, quando a gente está aqui nesse lugar, nós estamos abrindo nosso coração para Jesus entrar. Mas eu gosto muito de pensar naquilo que o Senhor Jesus disse para João no Apocalipse, na revelação do Apocalipse: coma o livro, você vai comer o livro, mas é necessário que você coma o livro para profetizar. É necessário que você coma o livro para liberar. Quando você comer, ele vai ser doce na sua boca, mas ele vai amargar no seu estômago, porque é necessário que você profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Então, se a gente não liberar, a gente se torna amargo. E eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio que já estão aptos, já tem alguma coisa do Senhor muito especial para liberar. Abra o teu coração, abra a tua casa, abra a tua vida, abra-se para o Senhor poder fazer através de você. Eu louvo a Deus por aqueles, nós estamos com 12 conectos, eu acho. A minha oração é para que um dia toda a igreja esteja reunida nesse âmbito de comunhão, porque afinal de contas, aqui nós nos abastecemos da palavra, mas na comunhão nós recebemos as bênçãos do Senhor. É na comunhão que a bênção se manifesta. Então eu tenho orado para que o Senhor coloque toda a igreja em comunhão, para que naquele lugar de comunhão a bênção dos céus seja ordenado para sempre. E a bênção é o mesmo que o testemunho, é o mesmo que a experiência, é o mesmo que a autoridade do Espírito em nós, por meio da experiência que vivemos, e então nos tornamos influentes, relevantes, testemunhos. As pessoas chegarão e conhecerão ao Senhor por meio do testemunho, dos sinais que nos acompanham, e os sinais, eles vêm por meio da comunhão. Então, glória a Deus pela sua vida, que talvez já está abrindo a tua casa material, para que o Espírito Santo de Deus possa agir em casas feitas de matéria humana. Você que tem se disponibilizado, talvez com o teu tempo na congregação, na igreja, talvez você esteja abrindo mão de coisas que são importantes para você, para o serviço do corpo de Cristo, para o reino de Deus. Grande será a sua recompensa. Mas fica com o teu coração aberto, porque é só o começo. Nós ainda estamos no início daquilo que o Senhor vai fazer. E que nós sejamos grandes o suficiente para influenciar por meio do ajuntamento, por meio das coisas que faremos, que tanta gente vai se unir, que teremos a capacidade de influenciar poderes, nações e governos, mas nunca perdendo a essência do cuidar de um, do cuidar de pessoas, de estar disposto, disponível para falar com um. Este é o coração pastoral. Este culto é um culto de formação de pastores, pessoas que cuidam de gente, pessoas que amam gente, pessoas que abrem a sua casa para Jesus entrar, o bom pastor, o bispo das nossas almas, o supremo pastor, que nos faz semelhantes a Ele, e que nos faz, a partir da comunhão que temos com Ele, porque a primeira comunhão é a que temos com Ele, mas a partir da comunhão que temos com Ele, por abrir o nosso coração, através disso, Ele pode fazer em nós e através de nós. Ontem nós falávamos sobre esses sinais, quando Jesus entra em casas, e é isso que eu quero deixar hoje com uma conotação mais de liderança. Quem estava ontem na igreja? Quem estava? De manhã, à noite? De manhã, quem estava de manhã?
estava de noite. Quem não estava? Quem não estava na igreja? Olha, muitos não estavam. Onde é que vocês estavam, gente? Vocês têm que cuidar porque Jesus pode voltar. E aí eu quero... Onde eu falava sobre sinais, coisas que podem acontecer quando a gente abre o nosso coração para Jesus entrar na nossa casa. E essa casa somos nós. E aí nós usamos exemplos de visitações de Cristo em casas de pessoas nos evangelhos. E a primeira casa que nós falamos foi a casa de Simão, Pedro. A Bíblia diz em Mateus 8 que Jesus foi visitar a casa de Simão em Cafarnaum. Ele entrou na casa de Simão, e quando ele entrou na casa de Simão, a sogra de Simão estava doente. E a Bíblia diz que Jesus tomou ela pela mão, repreendeu a febre deixou ela, e Jesus levantando ela pela mão, ela passou a servi-los. E naquele mesmo dia, uma multidão de pessoas chegou naquela casa, trazendo endemoniados, enfermos, e Jesus curou a todos, libertou a todos. E tudo isso aconteceu numa casa que se dispôs, que se abriu para que Jesus entrasse. Ali era Cristo encarnado, ali era Cristo manifestando-se no meio de nós encarnado. Mas este Cristo que encarnou, que morreu por nós e ressuscitou, hoje apresenta-se exatamente da mesma forma, através de nós, habitando em nós, através do seu Espírito. Então, o princípio é o mesmo. É tão poderoso que Simão Pedro entendeu isto. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 3, quando Simão foi visitado pelo Espírito, o Espírito desceu, encheu a todos, Simão se tornou um pregador. A Bíblia diz que perto das 3 horas da tarde, indo ele pregar, já? Ô Senhor, indo ele pregar, indo ele para a oração às 3 horas da tarde, havia um paralítico que era deixado ali de nascença, que ele era deixado ali para pedir esmolas, na Porta Formosa. E a Bíblia diz que Pedro olhou para ele, e João, e pediram para que ele olhasse para eles, e aquele paralítico olhou, esperando receber deles esmolas, e Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. E aí eu creio que ele se lembrou de Cristo, tomando a mão da sua sogra, e ajudando ela a se levantar. E a Bíblia diz que ele fez exatamente a mesma coisa. Ele tomou aquele homem pelas mãos, e ajudando aquele homem a se levantar, aquele homem deu um salto, e foi curado instantaneamente. E diz o texto que aquele homem passou a segui-los, servindo, estando com eles. O que eu quero dizer com isso? Quando você abre o teu coração para Jesus entrar na sua vida e fazer através do seu Espírito na sua vida, você possivelmente se tornará um instrumento de cura nessa nação. O Senhor quer transformar esta igreja num instrumento de cura para essa cidade, de cura para a Penha, de cura para Ibirama, de cura para Blumenau. O Senhor nos transformará em instrumentos, como Ele falou para Ananias sobre Paulo: este homem é meu instrumento, é minha ferramenta, é meu escolhido, para ir aos gentios, para pregar. E esse instrumento, quando foi escolhido, ouviu do mestre: Paulo, recalcitrar contra os aguilhões só te causará dor. Talvez algumas dores que eu e você estamos sofrendo, não é por pecados, não é por culpas, é só pela desobediência de recalcitrar contra o chamado. Abre o teu coração de uma vez e deixa o Senhor fazer. E se você abrir o teu coração, Cristo vai entrar em você, e você será um instrumento em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor levantará nesta igreja homens e mulheres com um poder do Senhor tão sobrenatural, que cegos enxergarão, paralíticos andarão,
Pessoas serão curadas instantaneamente no nosso meio por causa do poder do nome de Jesus, que é o mesmo nome hoje e será eternamente. Nós só precisamos abrir a porta da casa para Jesus entrar, e o mais Ele vai fazer. Diz a Bíblia que as multidões eram trazidas tal como foram lá na casa em Cafarnaum, igualzinho agora lá em Jerusalém. Eram trazidas e colocados os doentes, os enfermos sobre macas nas ruas, para que tão somente a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. E a Bíblia diz que eles eram curados. Eu creio no mesmo Espírito, no mesmo poder. Nós estamos sob a mesma dispensação. É tempo do Espírito de Deus estar derramado sobre todos, e nós profetizaremos, e nós veremos maravilhas na terra, poder do Senhor, sinais na terra. Mas isso acontece através de nós, que abrimos o nosso coração para Jesus entrar e habitar. Jesus visitou a casa de Mateus, e Mateus era um publicano todo atravessado, todo errado, pecador, amigo de pecadores. Não bastava ser um atravessado, os amigos deles era dele para baixo. E Jesus entra na casa de Mateus depois de tê-lo chamado. A Bíblia diz que Jesus viu ele na coletoria e diz assim: cara, sai fora que acabou o teu tempo. E a Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu Jesus. E mais tarde ele preparou um banquete na sua casa, e na sua casa estava cheio de publicanos e pecadores. E os santarrões reclamando, murmurando, amaldiçoando, caluniando. Nós enfrentaremos isso. Ontem eu falei muito sobre oposição, depois você ouve a mensagem, faz parte do processo. Jesus disse: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, porque assim foram tratados os falsos profetas. Jesus usa a palavra ai, porque vai doer. Quem quer unanimidade é Satanás, foi ele que quis unanimidade. Nós temos um sinal de contradição do Espírito em nós. O nosso Espírito depõe contra o Espírito do mundo. Então, se ninguém estiver falando nada contra nós, tem alguma coisa errada conosco. Sempre haverá oposição, porém nós estamos debaixo de uma palavra, liberados por uma palavra. Pregar o amor, pregar a misericórdia, pregar a quem ninguém quer pregar, pregar a Mateus. E a Bíblia diz que naquele dia Mateus preparou, e os caras ficaram reclamando, e Jesus disse assim: vocês precisam aprender que o que eu quero não é sacrifício, é misericórdia. Pastor Kleber leu o espírito dessa igreja, leu o espírito desse ministério, e é o que tem nos sustentado até aqui, é o que precisa prevalecer e se intensificar no nosso meio. Um espírito de misericórdia, de colocar o coração na miséria do outro, de se compadecer com o outro. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, Jesus falou. Glória a Deus pela vida de homens e mulheres que estão aqui no nosso meio, que eram semelhantes a Mateus, um passado totalmente problemático, mas ouviram o chamado, largaram tudo e seguiram. E onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. E se você abrir o teu coração, não precisa se manifestar, não precisa se entregar, não, é tu e Deus. Mas se você tem um passado bastante tenebroso, se você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, você possivelmente se tornará num poderoso evangelista nessa nação. Ele foi aos céus, deu dons aos homens, e separou alguns para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, evangelistas. Evangelista é esse camarada que foi arrancado da lama e não se conforma em sair sozinho, ele tem que voltar lá para resgatar os outros também. É o cara que, uma vez alcançado pelo Senhor, ele não se conforma em ser só ele o exclusivo, mas ele volta lá para resgatar os seus amigos, porque eles também precisam conhecer o amor desse Deus. E tudo isso começa a partir do momento que o coração se abre. Nós temos aqui na igreja esses exemplos. Ontem eu contei o testemunho do Rafael,
que está aqui conosco. Ele foi para o Vale Ebenezer comigo, eu dei uma carona para ele, ele foi me contando o testemunho dele. E o testemunho dele é o seguinte: havia ele lá em Blumenau, criado nas praças, no meio da malandragem, e lá tinha um cara conceituado, um ladrão chamado Mussi. E o cara era o maior ladrão de Blumenau, considerado por todos no meio da marginalidade, porque era bom ladrão. E o Mussi se converteu. E agora começou a pregar o evangelho nas praças. E o Rafael dizia: cara, eu não consigo entender, esse cara era pior do que todo mundo, como é que pode? E normalmente é assim, Deus começa a fazer através de um gadareno mesmo, do pior. E aí você fica se anulando, porque talvez você se compara com os outros: eu não presto, eu não sou bom. Meu irmão, o Senhor escolhe o que é loucura. O Senhor disse: as chaves do reino não estão nos palácios, estão nos valados. E aí o Mussi começou a pregar e começou a anunciar, e o cara que roubava agora estava trabalhando e pegava parte do seu salário e compartilhava com aqueles que estavam na praça. E um dia encontrou ele, começou a chorar e abraçou o Rafael e disse: cara, eu estava orando por você, eu preciso te dizer algo. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. O Mussi não sabia falar muita coisa, mas ele sabia falar que Jesus ama. E basta falar que Jesus ama. E basta abraçar como Jesus abraça. E basta sorrir como Jesus sorri. E basta demonstrar o que Jesus demonstrou por nós. E basta tentar passar para os outros aquilo que experimentamos o Senhor. E ele disse que aquele homem abraçou ele como nunca ele foi abraçado antes. E depois daquele abraço ele não teve mais paz na praça, ele não conseguiu mais viver naquele lugar, ele não tinha mais sossego, enquanto ele não entrou numa igreja para saber quem era esse tal de Jesus que o amava. Porque o ladrão abriu a porta do coração para Jesus entrar. E quando Jesus entra, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha e ainda por cima é generoso. Que o Senhor levante essa igreja em nome de Jesus. Que o Senhor visite. Que o Senhor nos alcance. Que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus entrar. Quando Ele entra, o seu Espírito entra, Ele habita. E quando nós nos tornamos a habitação, o Senhor mexe, o Senhor faz, o Senhor organiza, o Senhor tira o que precisa ser tirado e acrescenta o que precisa ser acrescentado. E uma vez que Ele entra, nós nos tornamos instrumentos, ferramentas. E eu sei que o Senhor vai fazer isso conosco. E a nossa parte no processo é abrir, é dizer: Senhor, pode entrar, faz. E Ele começará a fazer. O nosso pecado é rejeitar. O nosso erro é rejeitar, porque a gente olha para nós e vê incapacidade. E por conta da incapacidade nós rejeitamos. Mas a gente faz isso porque olha pra gente. A gente não tem que olhar pra gente, a gente tem que olhar para o que a gente carrega. Quando você se olha no espelho, você vê a fragilidade, você vê a carne, você vê a corrupção, você vê o homem que em Adão morre. Mas quando você olha para dentro, você vê o homem que em Cristo é vivificado, que em Cristo é regenerado. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Só abra o teu coração, abra o teu coração. Amém? Vamos levantar e vamos orar.